Olha, quando surge o Alviverde e quando surge uma notícia bomba igual a do Dudu no Cruzeiro, eu surjo aqui com mais notícias para você, com mais pontos de vista. Vários jornalistas se pronunciaram sobre esse caso, a gente vai analisar o que falaram aí. Tem o Fragoso, PVC, Ulisses Costa, todo mundo falando, até o Everton Guimarães também, que participa lá no Jogo Aberto, trabalha na Band Minas, vai trazer informação aí, tá? Todo mundo aí, o Decílio também, a galera inteira do jornalismo brasileiro, movimentada, falando desse caso, onde a polêmica é: Dudu assinou com o Cruzeiro? Não assinou, né? Mas o Cruzeiro já anunciou. Será que está tão confiante assim, a ponto disso realmente se concretizar? Vamos aguardar, mas olha só, deixa o like, comenta aqui e vamos ver então o que cada um dos jornalistas falaram a respeito de Dudu no Cruzeiro. Tô aqui no estúdio improvisado, não deu tempo nem de chegar em casa, né? Depois dessa bomba que o Cruzeiro acabou de soltar aí, Dudu, nada mais, nada menos que Dudu do Palmeiras, contratado em definitivo pelo Cruzeiro. Mas que bomba! E aí, quando houve o anúncio, o Cruzeiro tá agora no aeroporto de Confins, partindo para o Rio de Janeiro, né? Para o jogo contra o Vasco. Eu fui buscar uma informação adicional sobre o Dudu e acabei pescando uma outra informação. No pacote do Dudu estava também o John John. O Cruzeiro tentava trazer o Dudu e o John John. Só que o Palmeiras liberou o Dudu e não quis liberar o John John. Esteve muito próximo de ser anunciado. Não sei se vão retomar a negociação, se ainda existe possibilidade de seguir. Mas o Palmeiras disse não pelo John John. E o Dudu, então, em definitivo, jogador do Cruzeiro. Bom filho a casa torna, criado nas categorias de base do clube. Agora tá de volta e é mais jogador para a torcida do Cruzeiro buscar no aeroporto. Então, John John quase que vem no pacote, mas o Dudu, em definitivo, bomba no Cruzeiro no sábado, hein? Bom, minha gente, acabou a história de Dudu com o Palmeiras. Talvez o maior ídolo do século XXI, ao lado de Marcos, né? Porque São Marcos também ainda invadiu o século XXI, jogando em alto nível pelo Palmeiras, inclusive sendo campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, mas Dudu continuou até agora e foi realmente o maior protagonista e o maior nome dessa história gloriosa do Palmeiras nesses últimos tempos. O período mais vencedor da história do clube teve em Dudu o seu principal nome. O pivô disso tudo, claro, se chama Alexandre Matos, que foi o responsável por ter dado aquele chapéu histórico no Corinthians, quando trouxe o Dudu para o Palmeiras um domingo pela manhã, e agora repete o feito. Claro que com o Dudu numa outra circunstância, numa outra fase, inclusive física, e numa manhã de sábado, ou num dia de sábado, num fim de semana em que ninguém esperava nada de importante, simplesmente o Cruzeiro anuncia a contratação do Dudu, hoje com 32 anos, vindo de uma lesão gravíssima no joelho, e a gente ainda não sabe os bastidores dessa negociação. Por que o Palmeiras liberou tão facilmente? Por que o Dudu aceitou tão facilmente? Se o Palmeiras demonstrou ao Dudu que não fazia muita questão de mantê-lo, porque de repente sabia que ele não iria mais render aquilo que um dia ele rendeu, com o maior salário do futebol brasileiro, provavelmente, em termos de jogador, não é? Agora, claro que fica aquela pontinha de frustração dos palmeirenses ao ver o Dudu indo embora para um outro clube brasileiro. É mais ou menos o que o corintiano sentiu com o Cássio indo para o Cruzeiro, o mesmo Cruzeiro, né? Então, a, entre aspas, trairagem que o Dudu fez com o Corinthians naquela época, inclusive o próprio Dudu tirou sarro, né? Que o Corinthians que pagou o visto dele para os Estados Unidos para depois se apresentar ao Palmeiras, o Alexandre Matos fez aí algo parecido para levá-lo ao Cruzeiro. Muita gente duvidava se ele voltaria ainda em alto nível, se ele poderia mostrar ainda o mesmo futebol, mas a verdade é que o Cruzeiro acreditou, apostou, está apostando. 3 anos de contrato para o Dudu, não sei com qual salário, mas não vai ser pouca coisa. Não acredito que ele esteja indo por dinheiro, porque no Palmeiras, repito, ele ganhava o maior salário do Brasil. Então alguma outra coisa nos bastidores aconteceu para que o Dudu aceitasse tão repentinamente mudar de casa indo para um outro clube do Brasil, né? Claro que haverá ainda muito desdobramento em relação a isso. O Palmeiras ainda não se manifestou, ninguém do Palmeiras falou. O Abel só vai falar na segunda-feira, depois do jogo contra o Atlético Mineiro. A diretoria ainda não falou nada, então estamos aguardando ainda a manifestação do Palmeiras para explicar, pelo lado do Palmeiras, como se deu essa negociação
na surdina, né? Até culminar com o anúncio oficial por parte do Cruzeiro da contratação do Dudu. O palmeirense se sente triste, né, por ver, repito, talvez ao lado do Marcos, o maior ídolo do século, indo embora de um dia para o outro, e o palmeirense ainda nutria alguma expectativa, alguma esperança de vê-lo jogando bem, né, nessa volta, depois de quase 9 meses se recuperando e recebendo o salário em dia, né? Então o Palmeiras o recuperou para o Cruzeiro aproveitar, pagando esse salário gigantesco para o Dudu. Faz parte. Coisas do futebol, né? Ninguém é anjinho no futebol, como o Felipão diria. Então, repito, vamos aguardar aí a manifestação da diretoria do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira e do próprio Dudu, que de repente pode até revelar alguma situação aí que a gente ainda não saiba. Olha, gente, eu até dei uma paradinha na minha viagem, tô voltando lá para Sorocaba, porque amanhã vou transmitir o jogo Corinthians e São Paulo, lá na arena do Corinthians, para falar do Dudu. Ah, papo, peraí, os garotos indo embora, agora vai o Dudu também. O que o Palmeiras quer? Quer ficar com um time fraco, né? Só sobrou o Estevão, já foi Luiz Guilherme, Hendrick, agora o Dudu. Ah, peraí, o torcedor do Palmeiras tem toda a razão de reclamar. Eu acho que a direção do Palmeiras tinha que ter um empenho muito maior para segurar essas feras aí. E o torcedor quer título, não quer o Palmeiras só como partícipe de campeonato. E se as feras forem embora, como é que fica, hein? Um abração. Que é uma bomba do final de semana, não tenha dúvida, mas tem gente dizendo que sim, tem gente dizendo que não. O Cruzeiro anuncia o retorno de Dudu ao clube que o revelou em 2009. Só que o Palmeiras não confirma. O atacante Dudu, através da assessoria de imprensa, também não. A 9ª temporada de Dudu no Palmeiras começou para ele no meio da semana, quando ele foi relacionado finalmente no jogo contra o Vasco. Não jogou, foi ovacionado pela torcida. Ficou muito tempo de fora por causa de uma grave contusão. Parecia o retorno, mas estão dizendo que foi uma despedida. Só que, como eu disse, o Palmeiras não confirma. No Alviverde, 9 temporadas, 4 brasileiros, 2 Libertadores e muitos outros títulos. Um dos principais atletas da era Abel Ferreira. Será que ele vai defender o esquadrão de Minas, com Cássio, Caio Jorge, Lautaro Dias como reforços? Vamos ter que aguardar. Muito bem, gente. Notícia que chega, acabou de acertar aí o Cruzeiro a contratação de Dudu, jogador do Palmeiras. E o Palmeiras, do outro lado, traz o Maurício do Internacional. Não é mesmo? Então, Dudu volta às suas origens, né? De onde surgiu, de onde pintou o futebol, trabalhando com o Matos, né? Que hoje é o diretor de futebol do Cruzeiro, deixou a América, ficou pouco tempo lá e assumiu o time do Cruzeiro. E o Dudu, então, vestirá novamente a camisa do Cruzeiro, time que ele iniciou seu trabalho, aquela coisa toda, trabalhou na base, na toca e tal, e está de volta à sua casa o Dudu, sorte para o Dudu, para vestir a camisa do Cruzeiro. Então o Dudu não vestirá mais a camisa do Palmeiras. E o Maurício do Internacional, que chega para o Palmeiras, grande contratação também do time do Palmeiras. Muito boa contratação, jogador de muita qualidade, que vai se encaixar nesse time do Verdão. Maurício sai do Inter, vem para o Palmeiras. Dudu sai do Palmeiras e assina 3 anos de contrato com o Cruzeiro. É isso, sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. Alguns bastidores da ida de Dudu para o Cruzeiro. O ídolo palmeirense pediu ao Palmeiras na semana passada para ser negociado com a equipe celeste. Recebeu de Alexandre Matos uma proposta irrecusável. O que pinta como informação é que o Cruzeiro ofereceu 4 temporadas, mais uma, caso ele atinja certas metas, com um salário superior ao que ele recebe no Palmeiras. Lembrando que Dudu é um dos jogadores mais bem pagos do futebol sul-americano. E o desejo do Dudu era de partir. O Palmeiras resolveu aceitar, ainda não oficializou, porque de acordo com as pessoas com quem eu conversei no Palmeiras, ainda é necessário resolver alguns detalhes, mas o Cruzeiro já anunciou, espera o jogador para fazer exames médicos já na próxima semana. A informação que eu tive acesso é que a proposta inicial do Cruzeiro era de 4 milhões de dólares pelo Dudu. Não sei se fechou nesses moldes, ainda vamos atualizar com mais informações em breve. Mas essas são as principais informações, as primeiras informações que pintam dessa bomba. Dudu será jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro já anunciou, o Palmeiras ainda não confirma, mas, é claro, a tendência é de que tudo se encaminhe já na próxima semana.
Tem uma diferença fundamental para se entender no caso do Dudu entre o cérebro e o coração. No coração, Dudu tinha que ficar no Palmeiras até o final da vida, para sempre, terminar a carreira, ter um cargo na comissão técnica, ficar para sempre, eternamente. Porque o Dudu é uma era. Dudu chegou ao Palmeiras em 2015, antes da Crefisa. E é um erro tratar esse período de vitórias do Palmeiras de 2015 para cá, da Copa do Brasil vencida, com 2 gols de Dudu contra o Santos, como era a Crefisa. A era se chama Era Dudu. É o equivalente à Era Parmalat dos anos 90. A era se chama Era Dudu. E Dudu vai embora. Isso dá uma dor no coração de todo palmeirense. Só que Dudu fez a conta. O Palmeiras recebeu a oferta do Cruzeiro na quinta-feira e na sexta os agentes e o próprio jogador disseram que o Dudu queria ir para o Cruzeiro. Por quê? Porque ele tem 1 ano e meio de contrato no Palmeiras. E no final desse ano e meio a torcida vai querer que ele renove. E o Palmeiras vai ter que renovar. Mas Dudu tinha em torno de 40 milhões de reais para receber no Palmeiras nesse ano. E com 4 anos de contrato no Cruzeiro, ele tem quase 100 milhões de reais a mais. Pensa no salário, multiplica por 4 anos. Dá 140 a 40. A conta é aproximada. Mas é isso que está acontecendo. O Dudu sai aos 32 anos da lesão mais grave da sua carreira. O Palmeiras não tem certeza se ele vai jogar no mesmo nível e Dudu pode ter uma certa insegurança. E recebe uma proposta que dá a ele a garantia de receber pelo resto da vida o dinheiro de salário dos próximos 4 anos, com opção por mais um para jogar no Cruzeiro. Então o Dudu disse: eu quero. E o Palmeiras disse que tem respeito e libera. Sabe o que vai acontecer com o Palmeiras? Daqui a 1 ano, o Palmeiras não vai ter o dilema de renovar ou não renovar com o Gabigol. Porque Dudu está para o Palmeiras como o Gabigol para o Flamengo. E você vê a novela do Flamengo com o Gabigol. Renova, não renova? Não se trata de ser um vilão ou não ser um vilão. Caraca, moleque! Cabuloso tá brincando não, hein, mané? Do nada, bicho. Pá, do nada, sábado. Cruzeiro anuncia Dudu. O Bonfilho a casa torna. Cara, e o Palmeiras, brother? O Dudu é um dos maiores ídolos do Palmeiras. Eu já vi muita gente falando que o Dudu é o maior ídolo do Palmeiras. Do nada, mano. Eu acho que ele tava no banco no jogo contra o Vasco. Cabuloso tá vindo como? Daquele jeito. Baita de uma contratação. Vamos ver como ele vai voltar aí da contusão e tal. Mas, cara, tá de brincadeira. Tô com o Nilson César nessa aí, tá? Serdã, Nilson César, Mancha Alviverde. É uma sacanagem mesmo com o palmeirense, isso aí é uma sacanagem. E você, o que você acha, hein? O que você tá pensando de tudo isso aí? Coloca aí o seu comentário. Não esqueça, nesse vídeo aqui, ó, tem mais notícias sobre o caso Dudu. Assista, clica aí agora. Avante, palestra.